Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou discente de Filosofia Ítalo França, acadêmico da Faculdade Católica do Maranhão, e hoje estou por meio dessa videoaula para ajudar vocês. Hoje o tema da nossa videoaula é a proposição cartesiana penso logo existo, o costo ergo sum. Se você quiser saber mais, fica até o final dessa aula e vamos aprender juntos. Mas quem falou a frase penso logo existo? O autor da frase penso logo existo é René Descartes. Ele foi considerado filósofo da modernidade, o grande filósofo da modernidade. Nasceu em 1596 e foi em 1650, um grande filósofo que teve muita influência na modernidade. Suas notáveis contribuições na área das ciências, matemática e filosofia foram fundamentais. Foi uma figura excepcional durante a Revolução Científica do século XVII. Mas o que significa penso logo existo? A famosa frase dita por Descartes. Penso logo existo significa a capacidade de pensar em uma prova irrefutável da própria existência. Mas como assim essa prova é irrefutável? Bom, a expressão filosófica que queria dizer que só podemos ter certeza que existimos porque somos capazes de pensar. Apesar de parecer simples, é importante entender como essa ideia integra a filosofia alimentar. E essa frase de Caos procurava estabelecer uma verdadeira incontestável, mas a verdade tão clara que ninguém poderia negá-la. E com esta frase, Descartes procurava estabelecer uma verdade incontestável. Como assim uma verdade incontestável? Uma verdade tão clara que ninguém poderia negá-la, sem cair em contradição, e desse modo ele conseguiria construir um sistema filosófico inabalável. Mas como ele poderia fazer isso? O problema que o filósofo traz sobre a capacidade humana de pensar, que ele atribui, não por uma questão divina, ou por relação distante, ou por coisas mortais, no caso mortal, mas como uma característica de toda a humanidade, que é o pensamento. Por que Descartes buscava uma verdade absoluta? Apesar de Descartes ter estudado em várias instituições de alto nível, grandes instituições da Europa, ele ficava insatisfeito com a filosofia do seu tempo, pois sofria. A maior influência que tinha era de Aristóteles e da escolástica, da escola. Então, por que ele queria isso? Compreende-se que o filósofo ficou meio que decepcionado como era ensinado a filosofia em sua época. Embora tenha frequentado uma das melhores universidades da Europa, os conhecimentos transmitidos eram tão cheios de dúvidas. Mesmo assim, afirmava ele que se forma não possuía nenhum conhecimento, nenhuma certeza, e tudo o que aprendeu era a verdade, ou além disso, a filosofia de sua época estava dominando por uma discussão interminável que parecia ou não avançar em direção a uma conclusão clara e correta. E o funcionário das demais transformações sociais e pelas recentes descobertas científicas. Graças a isso, impulsionado pelas transformações sociais e pelas recentes descobertas científicas de sua época, Descartes almejou examinar fundamentos da filosofia. Para isso, ele submeteu tudo à dúvida, inclusive sua própria existência. O filósofo Descartes, que queria garantir que não cometeria os mesmos erros dos filósofos anteriores, propunha um método mais específico, de passo a passo, caso seguisse corretamente, levaria a uma conclusão verdadeira e verídica sobre as questões filosóficas. Desse raciocínio é o método e a dúvida. A dúvida como passagem obrigatória, mas provisória para chegar à verdade. Para examinar a verdade, é necessário uma vez na vida colocar todas as coisas em dúvida. O máximo possível, os nossos defendem
o que para chegar à verdade temos que duvidar de tudo, todas as coisas em que aparece a menor dúvida deve se tornar por falso assim. Temos que duvidar das coisas sensíveis hoje. O sentido muitas vezes erram além disso. Quando nós sonhamos, passamos por diversas sensações ou imaginamos coisas que, apesar de parecerem reais, não têm realidade fora de nós. Devemos ainda duvidar do que antes tínhamos tomado como certos, mesmo depois de demonstrações. A dúvida como passagem obrigatória, mas provisórias para chegar à verdade. Bom, para examinar a verdade é necessário, uma vez na vida, colocar todas as coisas em dúvida, o máximo possível. A dúvida metódica. Descartes, em seu livro Meditações Metafísicas, ele traz um método na discussão de algumas questões fundamentais da filosofia, como a natureza do conhecimento, a existência de Deus na natureza, da alma, entre todos nós. Convida a refletir sobre como o conhecimento do mundo à nossa volta já é envolto em todo tipo de dúvida. Mesmo as crenças óbvias podem ser mostrar falsas. Por exemplo, no qual está fazendo algo, no caso agora assistindo essa videoaula, consigo ter certeza de que realmente está diante de um computador ou um celular, vendo e participando deste momento, embora possa parecer absoluto, legal, ter certeza. Descartes acredita que não poderíamos estar certo nem mesmo de fato óbvios, como esse para nós torna essa ideia. Ele apresenta a hipótese do gênio maligno. Imagino que existe um Deus todo-poderoso, capaz de fazer qualquer coisa e extremamente malvado. Esse Deus procura maldade, se ocupa em iludir você sobre tudo o que ocorre na sua volta. Neste exato momento, por exemplo, que está experimentando, não passar de uma ilusão, assim como todas as experiências de sua vida, embora possa parecer improvável. De fato, é possível afirmar com toda certeza que esse gênio maligno não existe. Portanto, não podemos ter certeza sobre nada. De chegar e afirmar que mesmo verdades matemáticas tão óbvias como 2 mais 2 igual a 4 pode ser uma ilusão criada por esse Deus. Penso, logo existo, uma verdade absoluta. Verdade, o que é absoluta? Existe? Todas as nossas dúvidas, todas as nossas crenças sobre o mundo através de introduzir um gênio maligno, Descartes procurava analisar se não existe pelo menos uma ideia que seja imune a qualquer dúvida. Alguma ideia da qual seja possível ter qualquer dúvida mínima que seja, ali que entra a afirmação penso, logo existo. O raciocínio de Descartes é mais ou menos o seguinte: não posso ter certeza se meu corpo está agora diante de algum dispositivo, lendo, devido, até o mesmo assistindo a videoaula, porém é um fato que só alguém ou alguma coisa é capaz de pensar sobre si mesmo em suas crenças. Ora, para ser capaz de versão, deve existir um final, como poderia uma coisa que não existe pensar. Como poderia alguma coisa existir se não pensasse? Qual a minha natureza se tornou um corpo? Não vejo esse corpo que vejo agora seja uma ilusão criada pelo gênio maligno, mas não tenho a menor dúvida de que existe, e através desse raciocínio, que no caso chega à sua primeira certeza, penso logo existo. Se só alguém que é capaz de pensar, então erro com toda certeza existe. E esse o sentido da expressão cartesiana. Nesse ponto de reflexão de Descartes,
somos apresentados a uma afirmação claramente verdadeiro. Porém, isso aí é um ponto final. Ele nos deixa envoltos em dúvida sobre tudo. E assim, o gênio maligno, de fato, existe. Tudo que vemos é ilusão, pretendendo acabar com essas dúvidas, tentar te usar sua verdade fundamental. Isso logo existe para justificar créditos que não existem onde o maligno e que nossa vida não é uma ilusão. Para finalizar nossa reflexão nesta videoaula, nada mais do que citar o próprio pensador. A única certeza é que duvido. E se duvido, eu penso. E se penso, eu existo. Essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Deixe seu like, inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida sobre a videoaula, alguma pergunta, alguma questão, deixe nos comentários. Irei ler todos os comentários e assim no próximo vídeo trazer. Espero que eu tenha entendido. Fique com Deus e até a nossa próxima videoaula.